Olá, boa noite. Seja bem-vindo à Negociação em Pauta. Hoje estaremos conversando com a doutora Feoline sobre a negociação e o viés sistêmico, né? A utilização do viés sistêmico na negociação. Então, aqui eu vou solicitar para a Feu entrar. Oi, Décio, boa noite. Cadê? Acionei para Feu e vou colocar ela. Pronto, te coloquei. Para cá e para lá. Eu coloco o meu aqui em cima. Então, Oi, oi, boa gente, noite. boa noite. Tudo bom, Feulaine? Tudo bem? Tudo bem? Então, hoje a gente está aqui, né, numa missão, né, que é trazer para os advogados essa visão sistêmica, né, essa utilização de uma advocacia diferenciada, né, da utilização da negociação dos métodos pelo advogado, super necessária, né, Feu, nesse momento que a gente está passando, né, principalmente, né, pela pandemia. Então, é, eu quero dar boa noite para as pessoas que vão aqui acompanhar a gente, né? Que estão entrando, vou continuar entrando aqui no Negociação em Pauta. E aí eu peço para que as perguntas, né, sejam colocadas, a gente vai respondendo conforme a nossa live, conforme a nossa conversa. E também tem um local aqui que é aquela interrogação, que vocês também podem colocar se vocês não quiserem expor a pergunta aqui ao vivo para a gente. Mas aí vamos começar, né, Fê? Afinal de contas, o Instagram, a gente está simultâneo, então a gente não só está aqui, a gente também está no Facebook e a gente está no YouTube. Hoje a gente está em todas as redes aí para quem quiser acompanhar a nossa conversa. Então, Feoline, né, Feu? Vou chamar Feu, né, Feu? Tudo bem? Você quer falar um pouquinho antes da gente conversar? Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente no ao vivo ou depois com a gravação. Eu não sei para onde que eu olho, se eu olho o computador, se eu olho... Então, se eu virar é porque eu estou olhando para outra câmera, tá? Agradeço a oportunidade, agora que eu fico famosa mesmo, né? Não, você já é Aí, famosa. sendo transmitido aí pelo Brasil todo, né? A Sim. Magali, ela foi minha professora quando eu decidi pela mediação, né? Ser uma advogada mediadora. Eu estudei com ela a mediação na prática, na mediação extrajudicial na prática, né? Isso. E eu sou muito fã dela. Tá Acho ela bem, cara. excelente Eu professora, na didática incrível e com muito humor. E aí, Magali, só um Obrigada. parênteses, eu fujo de live, e eu que te pedi para fazer essa live, né? Ai, vamos Sim. fazer uma live junto, porque quando eu assisto, é porque eu gosto da pessoa e gosto do jeito que ela fala e tal. E a sua eu tento acompanhar. A sua é uma das que eu busco, Obrigada. né? Eu sempre Eu tô também sempre acompanho constante você. aprendizado. Pois Obrigada. é sincrônico. E aí, eu gosto muito das suas lives, porque sempre tem humor, sempre tem uma novidade, uma expertise, um modo de fazer. E a gente, quando está na faculdade, a gente sabe muita teoria. Sai da faculdade e tem a certeza de que não sabe nada, porque não sabe como fazer, né? Sim. E eu acho o máximo, assim, as suas lives por isso, porque você vai ensinando como, vai colocando os seus casos, lead case, né? Uhum. Então eu gosto bastante. Então, muito obrigada Vamos pela lá. oportunidade, por ter aceito meu convite. Emociona. Obrigada a você. Eu sigo você, você sabe, você é uma querida, você foi uma das alunas que marcou a minha vida. Eu sempre falo que quando eu dou aula, eu carrego um pouquinho de vocês e eu espero que vocês fiquem com um pouquinho de mim, né, para nesse dia a dia da advocacia, né, do trabalho, porque até em casa, porque às vezes uma coisinha que eu falo, né, você vai lembrar e aquilo ali a Magali falou. E é vice-versa, né? Alguma coisa que você fez, que você falou,
realmente me marca, eu tento ser uma professora desse jeito, né? Uma professora humanizada, como é a advocacia humanizada, que percebe o aluno, que tenta fazer essa personalização da aula para o aluno. Não é fácil, principalmente na graduação, mas quando é na pós, que foi no seu caso, né, que é a mediação extrajudicial, é mais fácil, porque as turmas são menores. Mas quando a turma é maior, a gente, né? E você falou muito bem aí, Fê, porque você falou na faculdade, na graduação, a gente aprende muita teoria, né? Isso tem mudado, né? Com o tempo, tem muito professor que tem trazido questões, simulados, né? A competição mesmo do meeting, né, que está teve, né, na semana passada, e a gente passou para a nacional. O que acontece é que lá realmente é um modo diferente de aprendizado, onde os professores levam seus alunos, treinam eles e levam eles para competir, no bom sentido. Não é essa Uhum. competição do litigar, não, é a competição de aprendizar, porque realmente a gente Uhum. tem da aprendizagem, que a gente tem essa troca, a gente tem o network, a gente tem tudo isso. Então, esse tipo de ensino, esse tipo de atuação realmente me fascina. E aí eu fiquei também super honrada de ter você hoje aqui comigo, porque eu te acompanho, eu acho que você faz uma advocacia diferente, eu acho que você tenta acompanhar essas modificações que estão acontecendo com o tempo, né? Agora está falando que é uma coisa, um assunto que eu gosto também, que é da robotização, o advogado robô, como é que vai ser isso? Eu acompanhei, até curti, até repostei hoje de manhã bem Obrigada. cedo um post que você tinha feito. Então, essa interação assim, pode ter certeza que hoje vai ser uma live bastante interessante para todos e para a gente também. Então, Fê, vamos lá, né? Começar a conversar. Afinal de contas, as pessoas estão entrando aí para ver o que a gente traz, né, de novidade nessa relação negociação, esse viés sistêmico, o que é que é. Você é uma advogada que faz constelação, é uma consteladora, né? É uma mediadora também. E aí você é uma advogada sistêmica humanizada, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é que significa isso no mundo tão positivado, né? No mundo onde a gente é cheio de lei, onde o STF está aí batendo o martelo para tudo, né? Como é que é fazer essa interação da visão sistêmica, né? Dessa visão inovadora para o advogado dentro do escritório? Então, a mais competente que eu conheço, não foi que falou, excêntrica, inteligente, competente, isso, vamos lá. Então, Eu conheço Fê, essa pessoa. você está falando de você, Fê, que bom. Vamos lá, ante as mudanças, né, que tem no Obrigada. mundo, nesse mundo pós-moderno, né, que a gente sabe do Bauman, né, como eu falo, que eu adoro. Então, a gente sabe que os paradigmas atuais, né, são totalmente diferentes daquele tipo de advocacia que a gente via no passado. Afinal de contas, hoje em dia a gente tem uma diversidade cultural, tem linguística, também linguística religiosa, né, social, e a gente tem Sim. inclusão dos diferentes, a gente tenta, apesar de ter ainda um longo caminho pela frente, a gente tenta entender essas diferentes maneiras de ser. Isso no social como um todo, né? E aí a gente percebe que as pessoas, o cidadão, né, ele busca um tipo de advocacia diferenciada. Afinal de contas, não quer mais bater na porta de um advogado super tradicional, que não tenha tempo para conversar com ele, que não tenha escutativa, né, que não dê esse feedback. Hoje em dia, as pessoas procuram realmente um diferencial, que é o que vai fugir do caso no caso dos robôs. Né? O robô caiu. Ejetor. Tá bom. O robô não tem esse tipo de emotividade, do tipo de humanização. A gente ainda não chegou nesse nível, né? Tende a chegar, vamos ver, né? Só daqui a, sei lá, É. talvez 100 anos, a gente já tenha um robô que tem esse lado humanizado. Por enquanto, pelo nome também, humanizado é só da gente, é só do homem, né? Então a gente vê também os tipos de conflitos que estão diferenciados, né? Hoje em dia os conflitos são diferentes do tempo da minha avó, por exemplo. São outros tipos de situações. E nesse momento, né, o que a gente pode falar sobre uma advocacia através eu falo de uma perspectiva
profissional, já não é mais aquele profissional, é trans a ele, é o que vem depois dele, né? Onde a alternativa é a construção de uma sinergia, né, entre áreas afins, né, para um melhor atendimento do nosso cliente. Então, depois disso aí, Fê, como é que você, Feoline, atende os seus clientes no escritório? Como é a sua atuação? Né? Como é que esse viés sistêmico, constelador, na hora, principalmente agora no primeiro momento, quando a gente está fazendo esse atendimento ao cliente? Eu vou só fazer uma contextualização Tá, para tudo conseguir, bem. para conseguir responder, né? Uhum. Quando a gente fala de advocacia tradicional, clássica, o modus operandi que todo mundo conhece, nós precisamos lembrar que ela veio primeiro e ela tem o lugar dela. O advogado Perfeito. combativo, litigante, ele pertence ao sistema, Uhum. né? Sim. E eu honro, porque quando eu iniciei lá em 2009 a advogar, e eu até Uhum. falo, eu fui escolhida pela área de famílias, porque todos os meus estágios eu escolhia civil, tinha vaga para família, me empurravam para família. E eu, caramba. Aí eu fui uma estudante que fazia muitos estágios, e eu era sempre Uhum. empurrada para a área de famílias. E eu nunca imaginei que eu fosse advogar na área de famílias, né? Não era Sim. minha primeira escolha, não. Uhum. Então, eu comecei assim, aprendendo, fazendo sociedade, trabalhando em escritórios, como estagiária e como advogada, conhecendo essa advocacia. Eu cheguei a trabalhar com banco, financeira, que é muito combativo. Fazem Com acordo, sim, certeza. mas Uhum. levava anos para ter um acordo. Né? Volta e meia tinha que marcar até mais de uma audiência de conciliação. Deixa eu arrumar aqui. Uhum. Então, que eu quero ressaltar isso, que ela, pela ordem, ela é a primeira ordem. Com E aí, certeza. o que acontece? Eu não era feliz, porque Uhum. vou ser bem sincerona do jeito que você me conheceu, Sim, Magali. com certeza. Pode ser. Tinha hora que eu tinha abuso do cliente. Gente, 5 anos, aquele cliente me ligando por conta de um processo que ainda está lá na STF, que demorava anos, sabe? Era Uhum. primeira instância, segunda instância, STF volta, vai começar a executar. Cadê o réu? Não tem mais bem isso quando era citado. Então, Uhum. aquilo começou a me incomodar além da conta. E eu pensava, gente, eu então não sirvo para advocacia, porque isso está me incomodando. Demoro a Uhum. receber, as partes estão sofrendo, o juiz está sofrendo, o escrevente lá, o que atendia o balcão, né, em tempos Sim. de antes da pandemia, não aguenta Sim. mais olhar para minha cara, eu não aguento mais responder o meu cliente, dizer tem que aguardar, eu já fiz a minha parte, eu estou lá Uhum. todo dia no gabinete. Aquilo estava me desgastando a um ponto que eu falei, o que eu fiz da minha vida? Eu não quero mais advogar, né? Uhum. Então, quando eu me deparei com isso, eu tive algumas questões na minha família. Uhum. Na minha família. E aí eu pensei, realmente eu tenho que parar de advogar, porque eu já não estou suportando o que está acontecendo dentro da minha família. Eu tive perdas, processo de múltiplas Uhum. falências. Sim. E eu conheci a visão sistêmica, a constelação terapêutica familiar em 2012. Uhum. Praticamente acabar de formar lá em 2009, pouquinho tempo de advocacia, comecei a acompanhar os grupos. Sim. E eu fui observando que tinham advogados aplicando, integrando o currículo Uhum. da constelação. Aí eu, nossa, que trem curioso. Mas como eu estava num caos, né? Eu tinha acabado de perder meu Uhum. pai em 2013, um caos familiar, sabe? Muito decepcionada com o que eu estava vendo na advocacia, muita competitividade, muita Uhum. rasteira, né? E então eu tive, infelizmente, parceria. A minha primeira parceria na advocacia foi catastrófica. Eu tive até que denunciar, fazer uma denúncia na OAB Uhum. para que eu não me prejudicasse. Então tudo estava me levando para esse caminho sistêmico. Os meus estágios, Perfeito. as minhas experiências na advocacia e a minha questão familiar, de não Uhum. saber lidar com perdas. E aí, o que eu fiz? Então, se eu estou vendo advogado ter um atendimento sistêmico, acho que lá para frente eu posso voltar a advogar. O que eu fiz? Eu comecei a achar que eu era terapeuta. Eu só constelava. E eu Sim. tenho outros conhecimentos de outros tipos de terapia. Então, aí, Magali, eu fiquei nessa, sabe? Uhum.
Mas lembra que eu falei de ordem? A minha Sim. profissão é advogada. E eu Uhum. não estava honrando a minha profissão, o meu Sim. investimento nos estudos, né? Porque eu Uhum. quis ser terapeuta e excluir a advocacia. Quem Sim. conhece constelação familiar sabe que os princípios da constelação familiar é o pertencimento. O Uhum. sistema não Uhum. admite exclusão, e eu estava excluindo a Sim. advocacia, Uhum. me achando terapeuta, até levar o primeiro tombo, né? Sim. Em nível de alma, vou colocar assim. Aí, ordem é o segundo princípio, é uma lei Uhum. universal, né? Mas que o Bert Sim. Hellick que desenvolveu, sistematizou a constelação familiar, Também. e traz esses três princípios como principais. Uhum. A ordem, eu estava violando a ordem, porque eu estava passando a terapia na Passando. frente da advocacia, e o Uhum. sistema cobra. Você não veio para fazer só isso ou só Isso. aquilo. Uhum. E aí o equilíbrio. Eu não estava ganhando dinheiro como terapeuta. Tinha Uhum. época que eu tinha R$ 30 na carteira. E todo mundo, como Sim. assim, Fê? Onde você se perdeu? Você é tão inteligente e tal. Uhum. Estuda tanto. E eu não sei. Eu não conseguia Uhum. enxergar. Então, quando a Uhum. gente fala, agora eu cheguei no ponto para responder a pergunta. Sim, Quando a tudo gente bem. fala quando a gente fala em visão sistêmica, a gente tem que olhar para esses Uhum. três princípios. Sim. E o que é a mediação sistêmica? A teoria, Uhum. desculpa, a teoria É social social. sistêmica, né? Que é a mediação sistêmica. Uhum. É você ter uma postura diferenciada nos seus Uhum. atendimentos, seja como advogado, como advogada mediadora ou como Sim. mediadora, né? Uhum. E quando você internaliza esses princípios, começa a viver, Uhum. você se torna diferente. Perfeito. Você faz a diferença. Não, Uhum. aquilo tá tão. É, é quase biológico, tá tão dentro de você que você não consegue comunicar diferente. Uhum. E aí, o que acontece? Na advocacia, você melhor do que eu, que tem mais prática, o que nos chega, Uhum. geralmente, é o que a gente está vivendo na nossa vida. Sim. Parece que tudo conspira para a gente olhar com Para outra nossa. perspectiva. Uhum. Perfeito. Então, eu tive que aprender para me tornar e Uhum. dizer, eu sou advogada Uhum. sistêmica. Eu Uhum. apanhei muito, porque eu excluía, eu não reconhecia Sim. quem eu era, eu não Uhum. aceitava quem eu era, porque eu não me permitia ser diferente. Então, o Perfeito. advogado tradicional, o clássico, beleza, ele aprende Uhum. nos estágios, com as Uhum. parcerias, a ser Uhum. combativo, litigante. Isso está aí até no nosso cérebro reptiliano, né? Nos nossos Sim. métodos de Métodos. sobrevivência, né? Sim. Cabo de guerra. E o que eu tinha que me permitir é ser diferente. Até eu começo pelo nome. Eu já tenho um Uhum. nome que ele Não. é Sim. sistêmico, Uhum. né? É a junção, sim. Qual é a minha origem? Pai e mãe. Meu nome Uhum. escreve com PH, as iniciais são dos meus pais. No meio do nome tem eu. Eu tenho Sim. personalidade e identidade. Ou Uhum. seja, eu tive que olhar para meu pai e para minha mãe e dizer: eu sou como vocês, me abençoe para que eu Uhum. faça diferente. Sim. E o que eu quero dizer com isso, Magali? A nossa profissão, eu achava que eu tinha escolhido. E a Uhum. minha mãe, faça concurso público. Eu não vou advogar. Meu pai Uhum. faz concurso público. Meu pai era empregado público, Uhum. administrador na área de tecnologia. A minha Sim. mãe, conciliadora judicial por mais de 33 anos, chegou a ganhar vários prêmios. Prêmios não, Uhum. é títulos de Real Mérito. Uhum. A soma de pai e mãe deu em quê? Em mim. Uhum. Alguém que gosta de tecnologia igual meu pai, ama o direito digital, alguém que está aprendendo a ser mediadora, porque é um exercício, não é só Uhum. técnica, Sim. postura, né? E a Uhum. mediação sistêmica, ela traz essa postura fenomenológica, de olhar para as partes e para o não dito, que está além do conflito que as partes estão trazendo. Então, o Perfeito. mediador, ele tem que ser sistêmico, viver essa inclusão dos três princípios para conseguir olhar para as partes e não entrar em conflito com eles. E Uhum. a primeira coisa que a gente percebe se está sendo sistêmico ou não é quando a gente escuta uma fala de rejeição. Sim. Porque eu aprendi contigo sobre a mediação Uhum. que as partes têm que aceitar o mediador. A Mediador, mediação sim. e o mediador. Não Uhum. adianta um gostar de mim e outro não.
sim. Quando um não gosta de mim, se eu tenho isso mal resolvido em mim, a rejeição, eu travo ali. Eu travo. Eu não Sim. consigo facilitar o diálogo entre as partes se eu não estou Uhum. sabendo lidar com uma desconfiança. O outro princípio eles precisam confiar em mim. Sim. Aí já sofro que, nossa, tão novinha, tão despojada, será que é competente? Às vezes fala até um É. palavrão sem querer, né? Então, Uhum. a gente tem a questão do julgamento. Nós, consteladores, nós, mediadores, nós, advogados, precisamos limpar nosso mapa mental para não julgar, ter mente super aberta, Perfeito. para não julgar as Primeira partes coisa. em conflito. Uhum. Porque às vezes eles brigam por coisas que eu falo, peraí, é R$ 100? Toma, acabou o conflito. Mas isso não resolve. Não, Resolve resolve para o mim, conflito dele. Sim, eu fico livre deles. sim. Mas tudo vai ser motivo para uma nova Nova. lead, Isso. novo Às processo. vezes nem E com aí, eles, né? Nem as mesmas partes, mas aquilo vai se propagando, vai sendo formados outros conflitos, e aí você, como a função, né, de advogada, com mediadora, consteladora, você tem uma função social. Eu também vejo, como você falou assim, a advocacia tradicional ela vai se manter, realmente ela é a primeira, né? É aquela que é conhecida por ela, mas essas modificações vêm. Até que quando eu falo assim para o cliente, você dá oportunidade ao cliente a escolher se ele vai para os métodos ou se ele vai direto litigar. Se ele vai direto brigar. Eu não sou uma advogada colaborativa, que é aquela que assina o termo de não litigância. Eu não sou e você também não é. A gente vai, não, é que eu saiba, você também não é. A gente não. vai, é cooperativa, que é uma palavra que realmente se encaixa mais na gente, que é aquela advogada que vamos dizer, até usar uma palavra, vai fomentar com o cliente uma busca por uma solução melhor. E é aquela busca que ele procura. Né? E esclarecendo, por isso que eu falo, o advogado sistêmico, ele vai esclarecer para o cliente, vai perder mais tempo no seu atendimento, esclarecendo para ele os caminhos e aquele caminho que ele vai poder seguir e aqueles caminhos que ele pode ir seguindo ao longo do tempo. Então, esse tipo de advocacia aí que eu falo, é um tipo de advocacia que a gente não aprende, como você falou também, nos bancos da faculdade. A gente ainda não aprende esse tipo de advocacia lá. Né? Apesar da gente já ter incluído a negociação, a mediação, a arbitragem, os métodos, a gente não tem Sim. incluído essa prática dentro dos bancos das academias, né? Das faculdades. A gente não tem. Né? E é uma coisa aí que eu falo transprofissional, porque sai do profissional, como você bem falou e relatou a sua história, né? A gente sai daquilo e a gente não julga. Um dos princípios que a gente utiliza é realmente o primeiro dele, não julgar. Na hora que É. você escuta as partes, né, o conflito que é trazido para você, e eu até falo isso nas aulas, e você se identifica com aquilo, você toma as dores do cliente, é a hora de você falar, passa para um parceiro. Você tem os seus parceiros, né? A gente tem, ó, vou ligar para a Sim, Feu sim, para sim. ver se ela quer pegar esse caso, porque aquela questão me incomoda. E como você bem falou aí também, Fê, eu achei interessante. Quando a gente, principalmente quando a gente começa com a advocacia, né? Começa nossa profissão, é uma lei da atração, né? As coisas vão atraindo. Para mim foi a trabalhista, né? Eu mexo com família, mexo com também cível, consumidor, são essas três, porque senão a gente fica, né, igual, vou pegar tudo, também não é. Mas a minha questão, a sua, você disse cível e família, né, no começo a minha foi trabalhista. E eu sou dentista, né, então era trabalhista ligada às doenças. Então é uma coisa bastante interessante, porque aparece mesmo surdo, mudo, com doença de pele, com doença na coluna, com bursite. Você Ansiedade, eu engordei muito. ansiedade também. Ansiedade. Então, o que acontece? É a lei da atração da gente. Você às vezes Sim, se, poxa, eu não posso excluir a minha primeira formação, que é a odontologia. Eu não posso fazer isso. Né? Daí a importância do autoconhecimento. Sim,
né? Daí a importância da gente se conhecer para poder a gente não ir com ganância, porque principalmente hoje em dia na pandemia, né? O mês de janeiro e fevereiro, para entrar cliente, para cliente vir procurar, né? Eles estão com dificuldade também, né? O que que a gente faz? Aí eu disse assim, não, o que que eu fiz, né? Vamos, os meus processos que estão lá parados. Vamos ligar para os advogados. Ó, e eu liguei, ligo, vou entrar em contato, mando e-mail já com a negociação, já a reunião já formatada, já mando para ele e tem o retorno. Porque eles também querem resolver as questões que estão paradas há 3, 4, 5 anos. Não é só o caso no meu caso, do hipossuficiente, né? Então, e aí você falou também, chega na hora lá da execução, não tem bens. O que a gente está passando hoje, né, Fê, realmente daqui a pouco as empresas não têm como pagar, né? Elas estão demitindo em massa, né? Isso a gente sabe disso, em massa mesmo, porque elas não têm condição, não é porque elas não querem pagar, é porque elas não têm condição de se manter, a não ser grandes empresas que né, supermercado, essas empresas que não fecharam totalmente, farmácias, coisas, essas ainda se mantêm. Mas você imagine a rede hoteleira, a rede de restaurantes, apesar de agora ter deliveries, né? Tem aquele take-out, então vai buscar lá, mas o que a gente está vendo é realmente uma condição que não dá para dizer, olha, não faça acordo, né? Não vá negociar, não, vamos ganhar a sucumbência, para você ver, eles vão diminuir a sucumbência, porque o desembargador chega lá em cima, não, essa sucumbência que não dá para. Está na lei que não pode, né? A gente teve um caso agorinha que era 3 mil, o desembargador diminuiu, foi para R$ 400 e para 2 advogados. Você imagina o que é isso? Então, até porque você bem falou, a advocacia tradicional, a litigante que vai até o STF, vai até o STJ, também tem que ser repensada, porque a gente vai até o STJ, a gente vai continuar fazendo, para algumas causas, não para todas. Né? A gente tem que pensar, tem que medir, e é nesse momento que foi a primeira questão aqui, que é na hora do atendimento ao cliente. Na hora que você pega o conflito, que você não julga ele, você não se identificou com ele, você vai continuar com aquele cliente, né? Você tem que pensar nisso e tem que ponderar com ele, que é o princípio da decisão informada. Você vai conversar com ele, vai ser bem clara com a situação, né? Porque você não pode iludir. Isso é proibido a gente garantir, iludir o cliente, dizer que vai ser tudo flores. Não pode falar isso. Postura ética é uma coisa que tinha que ser melhor trabalhada dentro da faculdade, inclusive. Perfeito. Uhum. Não só no último semestre. Além da gente ter, como qualquer profissão, né, precisamos de ética, e o nosso estatuto, o conselho de ética, ele diz que o advogado ele tem que estimular a mediação, a conciliação. Conciliação, está no CPC. E quando você, nessa gestão de conflitos, com metodologia, você precisa desenvolver competências relacionais. Isso. E é isso que nos diferencia, Magali. Sim. Quantos milhões de advogados nós temos? Eu não sei, 2? Está partindo para 2 já? Já está partindo para isso aí. Agora, OAB, 33 mil BR. O que é a OAB, ela... Já estamos em 70 mil. Já está nos 70. A OAB agora, né, na pandemia, deu uma segurada, mas porque se não der uma segurada, a gente não tivesse essa segurada, a gente já estava com os 2 milhões e pouquinho já. E quando a gente tem essas competências relacionais, é isso realmente que nos diferencia dos demais. Então, eu não tenho concorrente. Sim. Eu não tenho concorrente, porque eu estou há alguns anos trabalhando essas competências. Né? Quando um cliente... por isso que eu não tenho nenhum medo da robotização ou substituir também a advocacia. Não tem. Pois é. Por quê? Porque eu estou me capacitando para lidar com as complexidades do outro. Sim. Um robô não entende a complexidade do ser humano, nossas emoções.
Só que Uhum. eu tenho que estar alinhado com as minhas emoções para conseguir ouvir Sim, a do outro, perfeito. E sabe? aí E isso é o me diferencia diferenciar. É, totalmente. com E outra certeza. coisa, a mediação, uma advocacia sistêmica com Uhum. mediação, ela é super sustentável. As partes, Uhum. elas querem economizar, elas não querem perder tempo Sim. e elas querem ser ouvidas com respeito. Uhum. Às vezes eu tenho aquele chat box, me sinto desrespeitada. Aquela máquina não sabe conversar comigo. Não, Eu não falo uma coisa, sabe ela mesmo. responde outra. Não É isso. identificamos o que você quer. Eu aperte um, aperte dois, Do- mas, sabe? Uhum. Me incomoda. Então, assim, tem questões que não cabe o chatbox, né? Não, Aquela não máquina cabe conversando mesmo. comigo. Sim, não cabe mesmo. E aí, né, a gente tem bem. A segunda questão que eu trago aqui, Fê, eu te cortando, você quer falar mais alguma Não, coisa? Eu já cortei. não, Você, não, estão então, concluindo você, aqui. né, você como uma advogada, né, diferenciada, que foi isso que a gente até falou assim, com a utilização de ferramentas de negociação, né, do diálogo também, da escuta ativa, da comunicação não violenta, e são instrumentos Sim, de trabalho seu, eu acredito que sim. sim, E você sim, acredita que podem ajudar a melhorar seu desempenho como advogada, né? Na hora de resolver infinitos conflitos, né? Que vários tipos de conflitos podem aparecer no seu escritório. Então, você acredita que a utilização desses instrumentos, né? Passando pela negociação, passando pela escutativa, passando pela comunicação não violenta, por coisas que a gente aprende pós, né? Faculdade, pós-formatura, né? Na hora que a gente encara mesmo o mercado de trabalho, porque lá na faculdade realmente a gente não vê ainda essa integração, né, das sim. disciplinas, essa interdisciplinariedade necessária, a não ser que eu veja, né, na UNB, que você pode pegar qualquer coisa, né? E aí está compondo o seu currículo diferenciado. Mas nas faculdades a gente tem vamos dizer assim, uma grade curricular fechada. E nessa grade curricular fechada ainda não introduziram disciplinas que poderiam ajudar na nossa atuação quando a gente encara o mercado de trabalho. O que é que você acha disso? Eu acho o seguinte, sou super a favor Uhum, dos núcleos de prática jurídica, uhum, trazer essa capacitação uhum, nas faculdades ou na pós-graduação. Inclusive, foi até um projeto que eu apresentei na OAB, porque quando eu perfeito. comecei com as constelações, eu Uhum, levei, junto com outra colega minha, para a OAB. Nem uhum, existia Comissão de Direito Sistêmico em Brasília, e a gente sim. já queria incluir lá na parte de assistência da OAB, Uhum, né? Esse projeto da advocacia sistêmica, para trazer mesmo a capacitação, né? uhum, Ajudar na questão dessa gestão aí de uhum, competências relacionais, que eu acho muito importante. Então, assim, o que a gente precisa quando a gente é escolhido para trabalhar uhum, com advocacia? Porque eu falo, uma coisa que eu não completei no início, sim. não é a gente que escolhe a advocacia, a gente está a serviço do nosso sistema familiar. Uhum, Só concluindo o que eu falei lá atrás e tudo não certo. fechei, né? Assim, a gente precisa, quando a gente está ali diante de uma dinâmica oculta do conflito, que cada parte traz a sua realidade, a sua verdade, né? É como você Uhum, consegue enxergar. Mas a gente tem que separar o julgamento do fato. Quando a gente está diante dessa dinâmica oculta do conflito, as partes elas estão querendo alguém que, além de ouvi-las, uhum, escute também o que não foi dito, faça o rapport, não sim. julgue, tenha empatia, é, prime pela resolução, pela via extrajudicial, porque é mais econômica e é mais Uhum, célere, uhum, seja consensual, colaborativa. As pessoas estão procurando isso hoje em dia. Também traz mais eficácia, humanização, porque as pessoas se sentem vistas, você está conectando com pessoas, né? uhum, E tá trazendo uma pacificação, uma harmonização dos conflitos. E o que é mais incrível é que a advocacia sistêmica, ela promove a manutenção da relação de convivência. Imagina um caso de separação, né? uhum, Onde a gente usa isso aqui nos atendimentos. Eu sou a doutora sim. Playmobil para ver. As partes estão olhando para lugares totalmente diferentes. Sim. Quando você faz uma interconexão,
de Uhum. segunda ordem, vamos colocar assim, que a primeira ordem seria essa, a separação, Sim. as pessoas começam a olhar uma para outra. Uhum. Gente, tá tudo bem aqui no computador, né? Porque desligou aqui meu computador do nada. Elas começam a olhar uma para outra. Então, quem está fazendo isso? O mediador, pessoa neutra e eleita, Uhum. né? Sim. Para conversar o que não estava sendo conversado entre Uhum. eles. Então, você traz a cultura aqui do diálogo, mas transformando o conflito em algo Sim. compassivo, em algo pacífico. Uhum. E aí você consegue manter, trazer essas pessoas, elas estavam brigando como crianças, né? Uhum. E aí você Sim. traz essas pessoas Os para conversar comandos. como adultos Uhum. e olharem uma para outra. E quando Sim. você me pergunta isso, o que que a gente está fazendo? Escutando as narrativas, Uhum. dando importância para as pessoas, obviamente. Sim. E quando uma ouve a outra, aquilo que nunca ouviu da boca da outra, porque nunca foi motivado a falar sobre um assunto interno, né? Uhum. Desperta a tal da curiosidade e da aprendizagem. Sim. E Aí então, a muda tudo. partir de muda tudo Muda naquele tudo. relacionamento. Uhum. Sim. Né? E a mesma coisa eu digo. Os advogados que teimam não querer se trabalhar, você só dá o que tem. Eu tenho uma Uhum. frase que eu escutei quando eu tinha 11 anos de idade. Minha Uhum. psicóloga falou assim, ela era da Gestalt. Fê, cada um é o que é, dá o que tem e faz o que pode. Perfeito. Uma frase muito profunda. Sim. Eu não sou advogada, eu estou Tu- advogada. Sim. Eu sou Feulaine, filha de Paulo e Elaine. Isso eu sei que eu sou, não Uhum. vai mudar. Sim. Né? Não vai mudar. A origem não, Uhum. não muda isso. Então, assim, quando eu sou o que eu sou, eu Uhum. ofereço aquilo que eu tenho. Nem mais, nem Nem menos. mesmo. Sim. Então, eu Então, preciso. né, pode continuar, Fio, que eu pensei numa coisa aqui tão legal. Mas o trabalho da gente não fica limitado, principalmente o seu trabalho, né? Não fica limitado só no atendimento ao cliente. É uma coisa, por isso que eu falo transprofissional, né? É uma coisa que vai transportar, vai sair daquilo. E o advogado também poderia se preparar melhor, né? Aprendendo as técnicas da constelação, dos outros instrumentos, e nem só aprendendo, né, Fio? É aceitando como mecanismo de mudança pessoal para poder você estar preparado para resolver os conflitos alheios, os conflitos do seu cliente. Porque o mediador, como você falou bem aí na hora que você mostrou seus bonequinhos maravilhosos, você falou, o mediador, ele já se prepara para isso, né? O advogado mediador ele já tem essa preparação, porque a gente faz muita prática. A gente Sim, aprende mesmo fazendo as simulações, fazendo a simulação e vivenciando, que eu falo as práticas sim, vivenciais. E a partir do momento que a gente vivencia aquilo, a gente muda. Né? Então, o que falta também, né? Vamos pensar aqui numa coisa que eu nem tinha pensado, nem tinha colocado aqui para gente. Falta também o advogado enxergar que ele precisa mudar antes de tentar mudar, é, ajudar a mudar o conflito do outro, né? Porque o mediador, ele é um facilitador, ele é um catalisador, é, ele é uma pessoa que está ali somente para fazer as pessoas olharem para os outros e se enxergarem. Isso muito legal que tem da constelação é transformar a criança em adulto, né? E isso pode demorar, pode, mas acontece que é necessário, principalmente nas questões familiares que envolvem crianças, que envolvem filhos. Porque se você, né, como você bem disse, se você é um pai e uma mãe e você está uma criança igual ao seu filho, como é que você vai cuidar do seu filho? E eu tive já, assim, eu já tive experiência de casais, mais de casais que estão realmente dessa forma aí que você fala, que chegam no escritório como sim, criança, mas já tive experiências de casais super resolvidos que só me procuraram para assinar o papel, né? Para eu também. entrar. Ah, agora a gente conheceu outra pessoa, um conheceu, outro conheceu, ou um só deles conheceu, e aí querem
fazer o divórcio só porque precisam, tem outra pessoa entrando na relação e eles querem, vamos dizer assim, colocar ordem, né, nas coisas. E aí me procuram. Eu já tive 2 casos assim, bastante interessantes. Não, a gente tá tudo ok, a partilha tá ok, eu tenho filho de 15 anos e por isso eu preciso de você, né, para entrar na justiça, porque é menor, mas tá tudo resolvido entre a gente, o casal super resolvido mesmo, essa é a palavra. E você fica tão feliz quando você encontra, você, eu também acredito, você como eu, quando encontra pessoas evoluídas, porque isso é uma Sim, evolução. Isso é uma evolução. E você diz assim, porque nem todos percebem que podem ser assim. Então, nosso papel social, né, do advogado transpõe, né, eu estou com essa palavra na cabeça, mas transpõe sim, essa efetividade de só peticionar, efetividade de só vou procurar o judiciário. Não, vamos pensar antes, vamos ver o que a gente consegue estruturar. E aí tem, porque você diz assim, não, Magali, mas você não é psicóloga, mas você não é consteladora, né? Você tem parceiros que você vai indicar e vai dar eu já fiz várias vezes, dar o cartãozinho e dizer assim, olha, eu estou enxergando que isso aqui vai mudar a sua vida. É lógico que, como é autonomia de vontades, a pessoa vai acreditar e vai procurar se ela quiser. Mas que é, a gente dá um direcionamento, e é importante esse direcionamento, porque as pessoas, principalmente no caso de família, estão perdidas. Né? A maioria delas ainda precisam dessa maturidade para poder saber que caminho vão seguir. Porque, afinal de contas, eu sou muito extremista nisso. Né? Um divórcio é uma morte. Né? É um tipo de morte para as pessoas. Porque, vamos dizer assim, é uma coisa que vai ter que mudar. Eu falo morte de uma coisa que tem que mudar, encarar as coisas de uma forma diferente. Né? Aquele casal vai deixar de ser o casal conjugal, mas ele não, quando tem filhos, ele não deixa de ser um parental. Então, essa separação que existe na vida das pessoas não são vistas, né? A gente que tem vamos dizer assim, o poder, a visão mais transparente da coisa do que eles. Então, o nosso papel social é nesse sentido. Então, aqui é Deus, Eva, eu acho que é assim, Deus Eva, o nome dela, não sei. Penso que o advogado mediador que se capacita se trabalhando internamente tem melhor resultado, pois todo conflito e resolução dele parte. Sim, eu deve acredito nisso também. para continuar Parte escrevendo isso. está continuando aí. Parte de Continuando. energia que estão emanando e quando está tudo em equilíbrio, isto reverbera em todos os resultados. Perfeito, né? Foi o que ela falou. Porque é isso É, mesmo. A gente precisa se trabalhar para entender. Eu vejo muito advogado que entra numa audiência, por exemplo, falando assim, eu, né? Eu não aceito esse acordo. Eu falo assim, peraí, doutor, mas o acordo é seu ou é do cliente? Né? Você está deixa eu te contar representando esse uma coisa. cliente. Pode falar. Magali, eu já tive todo tipo de cliente e eu observo que Uhum. são as minhas fases junto com Sim. eles. Os que Uhum. aparecem, né? Já tive cliente que me deu muita canseira, muita briga, área de família para corajoso e gente com Uhum. paciência. Porque Sim. você fala, eles estão brigando até por isso, nossa, a gente não vai resolver isso nunca. Causa até internamente uma sensação de incompetência, de eu não vou conseguir ajudar esse casal. Já Uhum. teve casal que separou e casou de novo. Sim. Teve casal que só quis falar sobre partilha bens, precisava, Uhum. precisava de um terceiro ali para, sabe, me faz Conduzir. ficar tranquilo em ceder Sim. esse bem, né? Uhum. Era mais ou menos isso. E com isso, eu até me tornei celebrante de casamento com a Você agora constelação tá. familiar. Uhum. Falei, não, gente, eu não faço divórcio. Eu quero que as pessoas sejam felizes com as suas decisões. Então, Uhum. se você quer casar de novo, né? Porque a gente recebe nas caixinhas de pergunta aqui no Instagram, Uhum. depois de divorciado,
tem como reverter isso? Se eu arrepender? Bom, com o trânsito em julgado lá, com o alvará lá, tô livre, desimpedido, só Só casando de casando de novo, né? novo. Sim. E aí, e aconteceu, e acontece. Eu achava que, nossa, isso tinha acontecido só comigo. Olha como eu sou uma advogada sistêmica. Não, outras pessoas já me relataram isso, que aconteceu das partes. E o que é isso? É o amor espiritual e não do ego. Uhum. Porque quando você entende que aquela pessoa te faz bem, te faz evoluir, parece que é quase uma parte sua, né? É um membro tá Sim, é o faltando. mesmo. Sim. Nossa. Então, você acaba voltando com ela, naturalmente flui o amor. Para que o Uhum. amor dê certo, não basta amar. É preciso equilibrar, é preciso reconhecer o outro, ver o outro. Mas ver de Uhum. olhos abertos. Não ver Sim. só com ego. Não ver com competitividade, como se fosse o seu rival, né? Muitos homens, eu atendo alguns homens, e muitas mulheres também na área de violência doméstica. Mas muitos homens, quando chegam para mim, eu gosto de atender homem. Vou dizer mesmo, gosto muito de atender os Eu homens. também E aqueles que são gosto. violentos também. Os que Uhum. violentaram as suas parceiras também. Eu gosto de atender eles lá no Uhum. direito sistêmico, né? E o que é o direito sistêmico? Que eu não falei essa palavra aqui, alguém Sim. pode chegar e falar, não? É o pensamento sistêmico aplicado ao direito, tá? Uhum. Então, eu uso essas meta-perguntas nos meus atendimentos. Eu Sim. não vou terapeutizar quando a pessoa quer Uhum. uma advogada. Com Mas, como eu certeza. vivo a sistêmica, eu vou trazer metas-perguntas, perguntas sistêmicas. No coaching, Sim. usam perguntas poderosas de sabedoria. É isso Sabedoria. aí, é Isso. sistêmico, É a tá? mesma coisa. É. É isso aí que a gente está conversando. São perguntas Uhum. diferentes. Aquilo que a gente não se faz, um outro vem, pergunta e te deixa mudo, pensativo. São Uhum. essas as perguntas que eu faço. E aí, quando chegam os caras, eles falam assim: eu quero divorciar. Aí a gente chega no ponto que a gente tem que saber a origem do conflito, como mediador, Uhum. como advogado. A gente tem que chegar lá, sistêmico. A gente tem que chegar lá para onde eles estão olhando, ou para onde eles não olham, o casal, e qual a Uhum. origem do conflito. Aí eu Sim. pergunto, o cara, não, por quê? Ah, minha mulher, a gente casou, não tinha nada. Agora já tem até doutorado, tá engranada, tá falando difícil, tá gostosão, botou silicone, todo mundo olha. E você não acompanha ela por quê mesmo? É, E quem quer uma mulher dessa, tu vai deixar pra outro? sim. Nossa, você é muito inteligente. Eu acho que eu não falo assim, né, gente? Dentro Uhum. de muito, com enquadramento, com lugar seguro, com muito respeito. Aqui eu tô debochando um pouquinho, mas para mostrar o tanto que isso quando chega aos ouvidos, é absurdo. Ali eu tento Uhum. entender o que ele quer dizer com isso. Então a gente vai Sim. trabalhar as crenças do rapazinho que não Uhum. aguenta ver o mulherão que se tornou sua esposa. E aí, o que eu levo? Você acha que você não tem contribuição nisso? Você acha que você também não é um grande homem? Então você precisa se enxergar. Uhum. Se o espelho tá doendo de ver, significa que você não está acompanhando, você deixou só a pessoa evoluir. Mas você Sim. contribuiu para esse sucesso todo. E agora você vai abrir mão disso? Por quê? Uhum. Então, é você trabalhar a criança ferida daquele cara que tá vendo um mulherão que tá do lado dele Uhum. e ele tá soltando o mulherão porque ele não dá Não conta. dá É conta daquele a mulher. montareia do carente dele. Então, assim, gente, Uhum. o atendimento sistêmico é enriquecedor para mim, porque eu aprendo Uhum. muito escutando as Sim. narrativas. E nessa investigação, meu lado investigativo, Uhum. né? Vamos ver, Uhum. vamos perguntar, vamos contar as histórias. Não, isso aqui ele tá Sim. mentindo. Não, isso aqui é a história que ele tá dizendo que é verdade para ele mesmo. Não quer olhar. Uhum. E quando a gente Sim. chega lá, traz uma realização tão grande que tem pessoas que querem que a gente seja madrinha da Do reconciliação. casamento. Sim. Com certeza. Porque você Fala, ajudou, nossa, né? eu me envolvi com o cliente, porque eu virei Sim. madrinha, agora eu sou amiga do Sim. casal. É. Né? Ainda que for E para é. divorciar mesmo, mas eles ficam Uhum. bem em Sim. nome do que viveram, do que vai viver porque tem um filho ou alguma coisa em comum, às vezes é uma Uhum. sociedade, uma empresa, né? Precisa conviver, precisam estar bem, com aquilo bem resolvido. Com Olha, traz uma certeza. satisfação muito grande Com para o certeza. advogado, para o mediador, quando fica em paz, né? A Então é a cultura paz. de paz. A Uhum. Com constelação, ela certeza. não é na minha visão, a constelação, ela não é, o atendimento sistêmico, ele não é apesar do CNJ, a resolução 125, trazer os métodos alternativos de resolução de Uhum. conflitos, e esse sistema multiportas do Código de Processo Civil,
A minha visão é de que a constelação é um método não alternativo, mas integrativo. Porque eu Perfeito. integrei no meu atendimento a pergunta, a postura, a fala sistêmica. Uhum. Então Aí eu você integro, falando eu de sofistico pergunta. o atendimento, entendeu? Uhum. Aí você falando de pergunta aqui, aí a Regina falou aqui, sucesso e sabedoria estão nas perguntas, isso mesmo, né, Fê? Porque se você Saber souber, perguntar. é uma coisa, se você souber perguntar, você resolve assim o atendimento ou a questão das pessoas de uma forma É, mais suave, né? E e é uma, reflexiva para elas, né? Pode falar. uhum. No atendimento sistêmico, a gente faz algumas dinâmicas, a gente não faz a constelação do casal, Uhum. ou porque aí, Sim, se eu fizer a constelação, eu me torno terapeuta. Eu fico sim, indisponível para advocacia. Não sim. tem gente que se permite advogar e Uhum. mediar, terapeutizar. Eu não me Uhum. permito. É, Eu não me perfeito. permito, porque É ético isso. eu conheço as dores dos dois, né? Então, eu Uhum. vou pro fundo ali. Eu digo que eu me conecto à alma. Ah, Alma com alma, eu tô torcendo perfeito, é pros dois, isso mesmo. eu não consigo mais me afastar, né? Já Porque eu se tornou parcial, então. Nisso. Então, o que que eu falo? O atendimento sistêmico, a gente pode fazer dinâmicas, Uhum. gamificação, a gente pode fazer várias coisas. Usar até filmes, livros para Uhum. ajudar o Sim, casal. Inteligência artificial com aqueles óculos, que é uma sim, realidade adoro simulada, aquilo. para você espelhar a tua história ali e falar, Uhum. nossa, é É. isso que eu tô vivendo. Porque aquilo parece que Uhum. faz parte de você, você faz um movimento junto com a pessoa, como você se Uhum. sente se agredido. Sim. Então tem todo isso aí. Se seu escritório não tem, investe porque É. vale a pena. Não, eu já Só tenho. que eu digo o Agora é seguinte, com você. o A seu já seu tem. também. Mas Então. agora eu digo o seguinte, eu não me coloco na arrogância de dizer que sou uma resolvedora de É. conflitos ou sei lá, eu facilito a solução. Uhum. Eu me coloco a serviço, sem intenção. Eu não Sim. posso ter intenção ali de resolver nada, porque eu sou um Uhum. terceiro, vem muito depois daquele casal, dos clientes, não conheço a história deles, não vivo a história deles. Então, Uhum. sem intenção, eu me coloco apenas a serviço daquele sistema. Então, diante do sistema do cliente, eu sou pequena, com Uhum. técnica, com habilidades que ele Você, não tem, você né? falou Então, aí, e aí eu eu só facilito lembrei. a comunicação, né? É, Para que é, eles resolvam. Porque o resolva o problema problema é dele. do advogado acha que ele vai resolver alguma coisa e não aceita a conciliação. Já Sim, coloca lá no cabeçalho, indisponível para mediação. Eu não tenho esse jeito, mas eu já uhum, peguei petição, já vi rolando aqui no Google, advogado que, olha, excelência, esquece esse princípio da cooperação, artigo 6º lá. uhum, Esquece é. isso aí, eu não quero mediar. Não, não quero. E eu olho e falo, nossa, o Fio, advogado decidiu a exercer e isso ele é tão não. sério que você está falando que a ver como é que as coisas são, né? Lei de atração. Eu estou aqui para publicar um artigo do mestrado, e aí eu falei da teoria da imprevisibilidade, que é o quê? A gente sabe do artigo 334, que é obrigatório, né? A gente passar pela mediação e pela conciliação. E existem aí, A além presença, dos. né? Não fazer, mas a presença é obrigatória. É obrigatório. Aí, o que é que acontece? Existe, além dos advogados, né, operador de direito como um todo, existe o pior, existe o juiz que justifica a não realização da audiência. E essa foi a partir dessas justificativas nos meus cases, link cases, que eu consegui escrever esse artigo, né? E não criticando a forma do juiz proceder, mas Uhum. não é criticar a forma dele, é fazer com que as pessoas entendam que existe uma possibilidade, sim, dessa conciliação acontecer. Eu não sei em direito indisponível, mas quando o direito está Uhum. disponível ou é transacionável, existe essa possibilidade de fazer a negociação. Existe uma possibilidade de acordo. E por que você vai jogar Uhum. fora essa possibilidade para poder manter o processo? Então, é uma coisa bastante indignante, mas já está ótima a nossa conversa e a gente vai ser derrubado já já pelo Instagram. E aí Gente, vamos, já já, passa rapidinho, a gente vai fazer outras lives, né, Fio? Com certeza. claro.
E aí, uma coisa assim, para a gente finalizar até, né? Não surgiu mais perguntas aqui, eu sempre abro para as perguntas no final, se as pessoas quiserem perguntar. Eu estou aqui no Negociação em Pauta, a Feu está no dela, Feu, como é, Feu? Seu Pode falar. digital, Feu seu digital, Digital, Feu Digital PH. com PH. E aí a gente está aqui à disposição de vocês, né, para poder tirar dúvidas, né, se surgirem dúvidas. Vocês podem ir lá no direct perguntar para mim e para a Fê, e a gente com certeza, se souber, vai responder. Então, para finalizar, Fê, você acha que essa mudança de paradigma, né, necessária, né? Você acredita que a partir, porque eu quis trazer muito para o lado nosso da pandemia agora que a gente está passando, né? Com essas modificações todas. Você acredita que veio para ficar, que a gente vai ser levado a sério agora? O nosso trabalho vai ser visto como um trabalho científico, técnico, que né? Tá sendo visto aos pouquinhos, mas ainda, eu falo assim, que a gente ainda é uma formiguinha naquele imensidão que existe do positivismo, né, das leis, dos peticionamentos, das coisas que vão ser levadas à justiça, não que eu seja contra, né, até um caminho que eu demonstro, como eu já falei, mas que a gente tem que tentar fazer esse tipo de advocacia diferenciada e com muita responsabilidade. Então, o que é que você acha nisso para a gente finalizar nossa live de hoje? Bom, eu sou bem otimista com esse momento revolucionário que a gente está trazendo, porque não é só trazer, gerir as nossas emoções para lidar com a emoção do outro, as dores, as mazelas, né? Uhum. Mas nós estamos nos adaptando, sim, para uma advocacia colaborativa, se não colaborativa, humanizada, extrajudicial, sistêmica, digital e sustentável. Então, de fato, Perfeito. Destacar aqueles advogados que têm especialização jurídica é importante. Evidentemente, você tem que ter Sim, técnica. Mas não só. É preciso habilidade nessa gestão relacional e essas pessoas são as mais indicadas para esse novo mercado. Então, agora sim, os advogados eles precisam se despertar para esses cursos né? De coaching jurídico, de programação neurolinguística, comunicação não violenta, constelação familiar também, para facilitar o processo dos seus clientes, né? E não se misturar que é o meu caso. Negociação, mediação, extrajudicial, visando a contribuir com essa pacificação dos conflitos, com a desjudicialização, porque está abarrotado aí, né? E até o ministro Barroso falou que nós somos advogados do presente. Do presente já. Né? Nós temos, esse ecossistema jurídico precisa de advogados assim, conscientes, para ajudar a elevar a consciência das partes nessa autocomposição aí dos conflitos. Tá bom, aí a Deus Shiva, não sei se estou falando o nome dela direito, mas eu Deus acredito Eva. que Deus Shiva, não Deus Eva, não sei. Eu acredito que veio para ficar, né? Porque falta no mundo atendimento humanizado, isso mesmo. Nós sabemos que somos cifrões ambulantes, mas isso não precisa ser entregado na nossa face o tempo todo, né? Esfregado, eu acho. Então, aí pontinho. Né? Parabenizo o trabalho de vocês, amei a live. Obrigada. Que tinha mais para falar, mas a gente respeita o tempo. A gente tem muita coisa ainda. Olha, tinha muita coisa para a gente conversar aqui. A gente vai marcar outras lives, com certeza, né, Fio? É sempre um prazer, assim, matar a saudade da Feu, com certeza. Meninas, olha a Gorete aí. Meninas, adorei, não conhecia ainda essa vertente do direito, acredito muito nesse caminho, que bom, amou a live, super obrigada pela presença de todos, muito bom, né, falar aqui com a Feu sobre esse tipo de atendimento diferenciado que acontece, né, e a gente fica realmente, como alguns falam, sem entender, sem saber, que pode acontecer dessa forma, pode ser feito no escritório, com toda a ética, né, com todos os cuidados que a gente faz, né, Feu, e sem misturar as coisas, porque a gente é advogada, a gente é mediadora, ela é consteladora, não sou mais. No meu lugar, eu tenho força. E só uma coisinha para não ficar
Você falou de uma coisa sobre o casal, não sei quanto tempo a gente Uhum. tem, mas a primeira Não ordem, botaram o cronômetro aí. Mas tudo bem, não aí tem sei. que clicar lá no ao vivo para você ver o horário. Clica no ao vivo. Aí você vê o tempo. 59, 60 Ih, então a minutos gente já. acabou. Valeu, gente. A primeira ordem são as pessoas, depois o casal, depois os pais. Os pais nunca separam, quem separa é o casal, entendeu? Então existe Entendi. ordem até nos relacionamentos, e a gente precisa respeitar isso para não criar conflito. Quando você viola algum dos princípios, pertencimento, ordem ou equilíbrio, você entra no conflito. E é isso que o advogado mediador tem que estar atento quando ele é sistêmico. E tem muita gente que é sistêmica e nem sabe. A Magali é uma. Sempre foi. Eu sou sistêmica sem saber. Eu sou Super humanizada. Eu me digo sistêmica. humanizada, mas tudo bem. Beijo para todos, excelente. Obrigada aí, né? Obrigada, gente. Falou aí, teve um Maria recado para responde a um pouco. Gorete. Acompanhe pelos trabalhos, o mundo está mudando, está mesmo mudando. Quer dizer, como a Feu falou, já mudou, não é uma coisa que já mudou o mundo. O nosso serviço também tem que acompanhar essa mudança, não pode ficar para trás, não. Então, daqui para frente, vamos fazer diferente. Até uma música, acho, do Roberto Carlos, mas tudo bem, não sei. Maravilha, obrigada pela presença de todos e qualquer coisa é só procurar a gente aqui no Instagram, no YouTube, no Face, que a gente está aqui presente para A gente vocês. vai se encontrar, a gente vai se A encontrar. Um gente abraço vai se sistêmico para encontrar todo mundo. para todos Beijo. mesmo. Beijo. E aí, Fê?